eu quero falar a respeito de filhos que recebem bênçãos dos seus pais. Existem filhos que se encontram neste momento com as mãos abertas, esperançosos, ansiosos, olhando para a geração mais experiente e desejando receber deles bênção, instrução, educação com amor. E ao mesmo tempo existem filhos que estão com suas mãos fechadas, por mais que talvez eles nem tenham ciência disso, mas não estão aptos em seu coração, não estão abertos em seu interior para receberem aquilo que os seus pais querem lhe dar. Eu me deparo com esta realidade ao olhar a história de Jacó e Esaú, o que aconteceu com esses dois irmãos gêmeos que compartilhavam do mesmo pai, da mesma educação, e nós encontramos duas histórias extremamente diferentes, consequências totalmente diferentes de dois irmãos que teriam tudo para permanecerem debaixo da bênção do seu pai e caminharem em um trilho maravilhoso com Deus e as instruções que Deus deu ao seu pai Isaque. Mas nós vemos essa história correr de forma muito diferente. Um é totalmente abençoado, enquanto o outro se afasta da bênção do seu pai. E nós poderíamos olhar e dizer, tá, mas foi a esperteza de um, porque quem conhece a história sabe que Jacó se passou por Esaú, e no final da vida do seu pai, quando ele já estava velho, não enxergava mais. Então o seu pai, se pegasse no braço dele, iria sentir se era um filho ou outro, porque já não estava mais com a capacidade visual de reconhecê-los. Jacó se passa pelo seu irmão Esaú, que iria receber a bênção do seu pai, e recebe ali a bênção no lugar do seu irmão. Pode parecer, de certa forma, maldade, mentira, mas se nós conhecemos a história toda, nós vamos ver que Jacó só fez isso e conseguiu fazer isso porque lá atrás o seu irmão Esaú, aquele que receberia uma bênção do seu pai, vendeu o direito de primogenitura. O texto está em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 31. Leia e arrepie-se com o que aconteceu com este homem que por tão pouco desperdiçou tantas bênçãos celestiais. Jacó era um homem que desejava a bênção do seu pai, enquanto Esaú a desprezava. Isso fez parte da história dos dois, e talvez ela mostra hoje dois tipos de pessoas dentro de uma mesma geração, dois tipos de filhos. Um são os filhos que nós desejamos ter, aqueles que procuram ter a bênção do seu pai, enquanto o outro descreve aqueles em meio a essa geração que são como Esaú, que entregam a sua bênção, trocam ela por qualquer coisa que venha saciar o seu apetite momentâneo. Jacó, o homem que procura a bênção, chega para o seu irmão e diz o seguinte: ei, me vende então hoje o seu direito de primogenitura. E olha o que Esaú respondeu: ah, eu já estou quase a ponto de morrer. Ele estava com fome. E para que me serve a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E ele jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e um prato de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou a sua primogenitura. Meus irmãos, nós não temos noção do que isso significa perante Deus. Um filho que rejeita, menospreza e despreza a bênção do seu pai. Talvez nós estamos com ouvintes aqui que já não tem mais o seu pai e talvez estão se perguntando o que isso significa hoje para mim. Eu tenho reparado em nossa igreja, em nossa comunidade, jovens, até alguns me vêm em mente que nem o contato não tem mais com seus pais, alguns foram abandonados, outros o pai já morreu, mas eu vejo neles pequenos Jacós, porque chegam para nós, geração que está os instruindo hoje, com um tamanho respeito a ponto de eu enxergar nos olhos deles o desejo de quererem receber do seu pastor, da sua liderança, daqueles que estão exercendo o seu papel de pai, de instrutor hoje e desejam receber a bênção. Jovens em nossa igreja que talvez não tiveram uma bênção do pai, mas que assim como Jacó, não desprezam a bênção da geração mais velha. Meu irmão, existe algo poderoso aqui.
Quais são os tipos de filhos que nós desejamos ter? Eu gostaria de dizer que o nosso maior anseio como pais não deve ser de que os filhos tenham determinada carreira ou consigam altos salários em seus trabalhos. O maior anseio de nós como pais, ao olharmos para os nossos filhos, é de que nós tenhamos em nossos filhos aqueles que desejam ainda hoje a bênção dos seus pais. Jacó foi um homem próspero, foi alguém que Deus abençoou aonde ele colocava a mão. É como se Deus estivesse colocando a sua própria mão, porque Jacó era alguém que recebeu a bênção do seu pai. Em muitas famílias brasileiras existe o costume, o hábito de se pedir a bênção do seu pai cada vez que o filho sai de casa. Li um relato de alguém que escreveu que ele não saía sequer para comprar pão na esquina sem que pedisse a bênção da mãe ou do pai de quem estivesse em casa. Quero falar brevemente sobre isso, pois coloquei também como título da palavra de hoje. Não existe uma regra bíblica de que se faça dessa forma, pedindo a bênção para cada atitude. Mas existe algo por detrás disso que é muito belo e maravilhoso, que eu acho que tem um tanto do cumprimento do mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. Quando um filho aprende a pedir a bênção para o seu pai, ele está querendo ali sair em paz de sua casa, preparado para o que acontecesse com ele, pois ele estaria acompanhado da bênção do seu pai. Por outro lado, nós temos uma geração que menospreza, despreza, pouco quer saber a opinião do seu pai. Antes vai procurar na internet algum influencer, alguém que tenha um grande canal no YouTube, alguém que aparentemente sabe melhor do que ele. E por incrível que pareça, jovens procuram conselhos de jovens. Adolescentes estão procurando conselhos com outros adolescentes. É uma geração querendo aconselhar-se a si mesma, sendo que nas Sagradas Escrituras nós vemos os pais abençoarem e aconselharem seus filhos, e não uma geração aconselhando a ela própria. Eu quero de forma muito concreta deixar 5 conselhos para os filhos que me escutam, para que sejam colocados em prática com relação aos seus pais. Eu quero dizer para você, jovem, adolescente, que isso aqui pode abrir uma porta espiritual que vai deixar passar tanta bênção sobre a sua vida que você nem pode imaginar. É como uma janela abrindo do céu, derramando bênção sobre ti, se você seguir estes princípios que para o povo de Deus eram muito comuns. O povo judeu sabia abençoar a sua própria geração, mas mesmo lá já existiam aqueles que desprezavam a bênção do Senhor, e é o que eu não desejo para nenhum dos filhos que me ouvem. 5 conselhos práticos para os filhos serem abençoados pelos seus pais. Em primeiro lugar, filho, deseje ardentemente a bênção dos pais ou dos mais velhos sobre a sua vida. Tudo parte do nosso coração, e se não for um anseio do seu coração, jovem, a bênção não vai fluir. Um filho precisa desejar ardentemente ser abençoado pelo seu pai. Compartilho pouco isso, mas um dos momentos mais fortes que tive com meu pai foi mais ou menos um mês antes de sua morte. Meu pai passou muito mal e aquilo já era um sinal de que o seu coração já não estava aguentando mais. Ele estava no leito da UTI e eu entrei para pedir a sua bênção mais uma vez. Cheguei ao lado da sua cama, ele ainda estava forte, conversando, porém com um pouco de auxílio ali de oxigênio. Parei do lado dele, conversamos um pouco, ele já estava ansioso por sair daquele quarto e voltar para um microfone como este que estou usando aqui para gravar programas de rádio. Meu pai era pastor e amava fazer isso. Enquanto conversamos sobre coisas normais e esperávamos que ele logo ganhasse alta, eu mal podia imaginar que aquela seria a última vez que eu iria ter a chance de fazer aquilo que acabei fazendo. Parei do lado dele, olhei nos seus olhos e disse: pai, eu creio que você vai sair e vai ficar melhor, mas mesmo assim eu gostaria de pedir que você me abençoasse mais uma vez. Eu lembro que foi um momento onde nós dois nos emocionamos bastante. Ele olhou nos meus olhos e pegou forte no meu braço. E eu vi no olhar dele, em primeiro lugar, uma gratidão
por ver um filho que deseja ser abençoado. Filho, você que me escuta neste momento, se você quer alegrar o seu pai, então transmita para ele que você quer a sua bênção, a sua aprovação e que você quer estar em harmonia com o espírito dele. Quando pedi que meu pai me abençoasse mais uma vez, ele segurou forte no meu braço e com poucas palavras ele repetiu o que ele disse na verdade ao longo da vida toda para mim. Isaí, você sabe que você tem a minha bênção. Deus está contigo. Eu já te abençoei e Ele vai continuar contigo. Você tem a minha bênção. Foram poucas palavras, mas que me trouxeram tamanha paz, tamanha satisfação, que eu diria que talvez foram um dos momentos mais belos que tive com o meu pai. O momento em que eu pedi novamente que Ele me abençoasse. E esta é a minha primeira dica para você, filho. Deseje ardentemente a bênção dos seus pais. E se talvez o seu pai não está presente, mas existe alguém mais velho, alguém em quem você se espelha, deseje ser abençoado por ele. Em segundo lugar, não saia de casa sem a permissão dos seus pais. O termo bença pai, esse costume que, como falei, nós não tínhamos dessa forma em nossa casa, mas nós sabíamos exatamente quando nós saíamos de casa com a bênção ou sem a bênção do pai, com a permissão ou sem a permissão. E o meu conselho aos filhos é de que nunca saiam de casa sem a permissão e a bênção dos seus pais. Em terceiro lugar, não siga os conselhos dos amigos, siga o conselho dos seus pais. Siga os conselhos dos mais velhos. Na Bíblia existe uma história e você pode ler ela, está em 2 Crônicas, capítulo 10. Roboão foi alguém que pediu o conselho de duas pessoas. Pediu dos anciãos, dos mais velhos, e depois pediu o conselho dos jovens. E qual foi o conselho que ele seguiu? Ele seguiu o conselho dos mais jovens, dos inexperientes. E Roboão se deu muito mal. Causou uma grande rebelião em Israel que está descrita lá no versículo 19 de 2 Crônicas 10. Não fundamente as suas decisões nos conselhos dos seus amigos, e sim no conselho dos mais velhos. Em quarto lugar, filho, trate seu pai como você deseja que seu filho lhe trate algum dia. A vida é feita de plantio e de colheita. E isso serve também para nós que somos mais velhos. Assim como nós tratamos o avô dos nossos filhos, os filhos estarão observando. Trate o seu pai como você deseja que o seu filho lhe trate, lhe respeite e peça a sua bênção algum dia quando ele for mais velho. E em quinto lugar, e quero terminar com este conselho, não troque a sua bênção por nada. Começamos com essa história onde Esaú trocou a sua bênção por um prato de lentilha. Estava com um pouco de fome naquele momento e ele despreza algo eterno, algo que iria ser de grande bênção para toda a sua vida e ainda refletir na eternidade. Esaú o despreza e troca a bênção do seu pai por um prato de lentilhas. Jovem, por favor, não permita que o seu desejo de uma pequena festa, de um churrasquinho, de uma bebida, de um cigarro, seja um desejo maior em seu coração do que ter a bênção do seu pai. Não sacie os seus apetites por festa, por bagunça, porque você vai entregar a bênção do seu pai. Se o seu pai diz não, o conselho das Sagradas Escrituras é obedeça. Obedeça e não troque a sua bênção por amigo nenhum, por festa nenhuma, por namorado nenhum. Seja o que for o seu prato de lentilha, aquilo que você tanto quer, mas o seu pai não quer, eu lhe digo, não troque a bênção do seu pai por nada. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê filhos que desejem ardentemente a bênção do seu pai. Que Deus nos dê vários Jacós, aqueles que ardentemente desejam estar debaixo da harmonia da sua família. Que Deus nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus eu oro pelas famílias que nos ouvem agora. Traga-nos harmonia, Pai. Desperte no coração da próxima geração o anseio de ser abençoada pelos seus pais. E desperte também em nós, pais, cada dia mais o desejo de impor as mãos sobre os nossos filhos e declarar bênção sobre eles. Transmitirmos a eles os desejos dos céus sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.